paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 7 deste terceiro trimestre da CPAD em 2021. Nesta lição, nós vamos analisar o livro do profeta Miqueias. Deus quer obediência de coração. E nós vamos aprender sobre isso nesse tema de hoje. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e alcançar mais vidas para a glória de Deus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, #Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições dos adultos, jovens, juvenis, discipulados, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você pode acessar, navegar e ficar à vontade. Se você quer poupar o teu tempo, se você quer o meu material, o meu esboço, os slides que eu utilizo da Escola Bíblica Dominical, especialmente dessa classe dos jovens, você pode ter acesso a esse material e aprimorar ainda melhor as tuas aulas para a glória de Deus na tua congregação, na tua igreja. Para você ter acesso é muito fácil, é só você se tornar um dos nossos assinantes do Facilita EBD. O link com as propostas estão aqui na descrição desse vídeo. A nossa assinatura ela é trimestral, onde você tem acesso a todos os esboços de todas as lições do trimestre, slides, apoio para você, além de bônus, aulas bônus para os alunos, com cursos especiais para poder te ajudar, além de workshops de pregação, para que você possa crescer em Jesus. Vale a pena você dar uma olhada nisso aí, tá? O link tá aqui, que Deus te abençoe. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 deste terceiro trimestre aqui da classe dos jovens. E o tema da lição é um tema muito relevante. Miqueias, Deus quer obediência de coração. Vamos aprender a respeito do período histórico de Miqueias, quem foi esse profeta. Mas antes de tudo, vamos iniciar bem com algumas leituras bíblicas, as bases que vamos utilizar, que a lição já apresenta para a gente. A primeira base é o texto do dia, que está aí em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Faça essa leitura aí em sala de aula, tá? Apresenta também a síntese da lição, porque é relevante você fazer isso também. E a nossa leitura bíblica em classe está no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículos 6 ao 8. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixe Deus te usar em nome de Jesus. Miqueias é considerado o evangelho da justiça social do Antigo Testamento. E olhar para Miqueias é entender exatamente esse conceito de justiça social. Para iniciar bem a tua aula, você precisa se perguntar o que é justiça social e apresentar a resposta disso para os teus alunos. Justiça social, no conceito, você já percebe que ele por si só já se explica. De um lado nós temos a justiça, que é a qualidade ou caráter daquele que é justo, e do outro lado nós temos o social, que é voltado exatamente para o bem-estar das pessoas. Então, justiça social é o caráter justo de um bem-estar para as pessoas. Analisar essa lição é entender a proposta do pastor Israel Tiago Trota, que é o autor do texto. O livro de Miqueias, por exemplo, é o quarto livro maior que nós encontramos entre o conjunto dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Ele é citado diversas vezes no Novo Testamento. Lá em Mateus 10, 35 e 36, o próprio Jesus faz a menção do texto de Miqueias. O seu livro é citado 5 vezes nas páginas do Novo Testamento. Embora Miqueias pertencesse à região do sul de Israel, tudo nos indica, tudo nos leva a crer que a sua profecia foi voltada para o norte e ao mesmo tempo para Judá. Ele traz uma profecia específica para aquele período. Ele também é um dos profetas que faz menção a respeito do Messias, do Cristo. Isaías, por exemplo, é contemporâneo de Miqueias. Isaías trazia uma mensagem palaciana no sul, em Judá. O Miqueias também traz uma mensagem no sul, só que o Miqueias é aquele profeta do povão, ele está no meio da comunidade, enquanto Isaías está no palácio. E aí você percebe esse contexto semelhante aqui.
O Miqueias também traz uma profecia do juízo de Deus. E aqui nós já temos uma curiosidade bíblica muito interessante. A revelação do Cristo, do Messias, foi dada para Isaías, mas também para Miqueias. Ele dá detalhes a respeito do nascimento de Jesus. O que nós aprendemos sobre Miqueias é que ele vem de um local humilde. Ele é gente simples como eu e você. Aprendemos sobre Miqueias também que ele é oriundo de zona rural, mas ele é usado por Deus para trazer uma mensagem poderosa para aqueles que habitavam na vida urbana. Russell Champlin faz questão de dizer que a profecia de Miqueias ela se encaixa exatamente no período do rei Jotão, o rei Acás e Ezequias. Então, ele se encaixa perfeitamente como contemporâneo de Isaías. Isso quer dizer que a sua profecia também abrangeu um período aí de 40 anos, entre o ano 749 a.C. até o ano 700. Quando você lê o capítulo 1, versículo 2 ao 9 da sua profecia, da profecia de Miqueias, você entende que a profecia dele se encaixa antes da conquista dos assírios sobre o reino do norte em 722. Você também percebe aqui que a profecia de Miqueias se refere à invasão dos assírios. Se refere à invasão dos assírios que perseguem aqueles que são povo de Deus. O próprio Isaías cita essa invasão. E a gente percebe muito bem esse contexto se encaixando aqui. Esse profeta é um profeta relevante da Bíblia. Quando você lê também capítulo 6, versículo 7, o Champlin até relata para a gente que há uma hipótese da citação aqui de sacrifícios humanos realizados aí no período de Manassés, tentando entender quem é esse Miqueias que está citando, denunciando essa prática má. E olhar para a profecia de Miqueias e encontrar essa ameaça contra o reino do norte por parte dos assírios, sendo profetizada por Miqueias, encaixa Miqueias nessa linha temporal aqui que nós vamos estudar hoje em Escola Bíblica Dominical. E a minha dica para você é: deixa Deus te usar. Entenda que Miqueias se encaixa perfeitamente nos dias de Isaías. Eu estava lendo um artigo do Daniel Conejeiro no seu blog Louvor e Adoração. Ele cita sobre Miqueias algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês também. Que Miqueias foi levantado por Deus em um importante período em Judá para trazer uma profecia, uma mensagem relevante que impactasse o coração do povo de Deus. Ele foi um profeta tão relevante que ele mesmo é citado na profecia de Jeremias, lá no capítulo 26 de Jeremias, versículo 18. Você percebe que esse profeta também traz uma relevância para o seu período, marca a sua geração, ao ponto de influenciar depois, futuramente, o Jeremias, o Jerê, que profetiza agora sobre o cativeiro babilônico. Só que nesse momento temporal nós estamos estudando o cativeiro assírio. E esse cativeiro marca a história do povo do norte. Esse cativeiro é violento, é sagaz, é um cativeiro que destrói aqueles que desobedeceram a Deus. Eu espero que Deus te use hoje na Escola Bíblica Dominical. Você pega aqui essas informações que nós estamos passando para você e que você seja a boca de Deus na Escola Bíblica da tua igreja. Avançando, o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Miqueias. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Olhar para o profeta Miqueias e entender algumas lições importantíssimas. Primeiro, que Deus usa quem deseja fazer a sua vontade. Eita glória! Eu acredito que Deus usa quem se coloca à disposição. Deus quer usar você como professor da escola bíblica. Deus também quer usar o teu aluno, que dá lugar para a presença de Deus. O plano de Deus para a vida de cada pessoa, assim como para a vida de Miqueias, não é um plano que exclui o livre-arbítrio, a chamada de Deus. Deus faz um convite e Miqueias aceita essa chamada. Deus também oferece esse convite para você e você precisa aceitar esse chamado. Você tem o desejo de ir e obedecer a Deus? Então coloque esse propósito no teu coração. Obedeça a Deus nessa chamada profética. Obedeça a Deus nesse chamado, independente da tua história passada, independente de onde você veio, de onde você saiu, no meio da tua simplicidade, como Miqueias. Deus quer usar você como instrumento na palavra para edificar vidas, como missionário. Só basta apenas você estar sensível.
Olhar para Miqueias também é descobrir outra grande lição. Deus usa pessoas que ousam confiar em suas promessas. Miqueias confiou nas promessas de Deus. Você tem confiado nas promessas de Deus para a sua vida? A coragem de aceitar o chamado é linda. A coragem de aceitar o chamado é também relevante para a nossa geração. E a coragem de aceitar o chamado não significa ter medo. Nós também sentimos medo, passamos por provações, enfrentamos pressões, mas a coragem que estamos falando aqui de aceitar o chamado, ela pode ser substituída pela palavra fé. Você precisa ter fé para aceitar tudo aquilo que Deus preparou para você, como também preparou para Miqueias. Ele revelou para Miqueias a respeito da vinda do Messias, a respeito do Todo-Poderoso. Detalhes assim espetaculares nós encontramos nesse profeta. O primeiro subtópico da nossa lição, do primeiro ponto, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Um camponês simples. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição. O pastor Carlos Oswaldo Pinto, em seu texto, Foco e Desenvolvimento do Novo e Antigo Testamento, especialmente do Antigo Testamento, ele destaca algumas características importantes a serem entendidas sobre o perfil de Miqueias. Como os demais profetas do Antigo Testamento, especialmente os profetas menores, as informações que nós temos de Miqueias são retiradas do seu próprio texto, do seu próprio livro, do seu próprio escrito. O seu nome em hebraico vem da palavra Mica, que traz essa ideia e a interpretação do termo quem é como Javé. O Israel Thiago Trota, ele coloca o seguinte: quem é como o Senhor, quem é como Jeová. Então aqui nós já entendemos uma pergunta no seu nome: quem é como Deus? Esse nome também foi dado a um escritor profeta do século IX, onde está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1 ao 27. Há uma citação de outro Miqueias aqui dentro da Bíblia. Só que esse Miqueias que nós estamos trabalhando é o Miqueias profeta do texto. Sua cidade natal ficava a noroeste de Jerusalém, cerca de 40 quilômetros, próximo às colinas ali de Laquis e Gate. O próprio pastor Israel Thiago Trota traz uma citação a respeito dessas cidades, desses vilarejos, no seu texto de apoio. Só que o que nós precisamos retirar aqui é algo específico. Como o nome do pai de Miqueias também é citado na profecia, nós percebemos que a sua origem, uma origem humilde, camponesa, simples, semelhante à origem de Amós que estudamos aqui. Alguns autores, teólogos biblicistas, fazem questão de dizer que Miqueias não era um profeta por profissão, alguém que foi chamado como profeta e se estabeleceu como profeta. Acredita-se que Miqueias era um camponês, gente simples do campo, talvez um pequeno proprietário de alguma fazenda, de algum certo tipo de comércio naquele período antigo. E a sua origem humilde influenciou a sociedade do seu tempo, ao ponto dele ser chamado por Deus de onde ele estava para uma grande obra. E sabe qual é a lição que nós retiramos aqui? Deus chama você independente das tuas origens. Deus chama você independente de onde você veio. Deus tem um plano e um propósito para você, para operar através de você. A sensibilidade do chamado é necessária. Você percebe que o Miqueias influencia até Jeremias. Jeremias 26, 17 ao 19, você percebe que esse contexto aqui de Miqueias também é citado no mesmo contexto de Jeremias. Anos mais tarde, tudo nos leva a crer também que Miqueias experimentou do reavivamento que aconteceu em Israel nos dias de Ezequias, um reavivamento espiritual. Ele está envolvido nesse negócio aqui, na glória de Deus, na presença de Deus. Você também, que tem um chamado, precisa estar envolvido quando a presença de Deus se manifesta. Está envolvido no crescimento da igreja, está envolvido na palavra de Deus, está envolvido no evangelismo da igreja local, no discipulado. Você precisa estar envolvido no culto de ensino do teu pastor, está envolvido no reavivamento, está envolvido na visitação, envolvido na obra. Miqueias tinha um chamado.
tinha origem, valorizava esse chamado também. Eu espero estar ajudando você. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o período em que profetizou. Esse é o segundo subtópico da nossa lição. Tudo nos leva a crer, como nós já estamos apresentando para você, como a proposta do Champlin e até mesmo do próprio Tiago Trota, que Miqueias é contemporâneo de Isaías. O Miqueias traz uma mensagem para a comunidade, para o povo do gueto, em outras palavras, num linguajar mais próximo dos nossos dias, para o povo do dia a dia, para o povo camponês. É por isso que tem uma semelhança muito grande entre os textos de Isaías e de Miqueias. Você pode até comparar, por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 2, versículo 2 ao 4, com o texto de Miqueias, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Há uma semelhança muito grande. É o mesmo período aqui. O próprio Miqueias é um habilidoso escritor. Tudo também nos leva a entender que ele é o autor do próprio texto. A sua rapidez em organizar a narrativa, a explicação do que está acontecendo, o que Deus está revelando no seu próprio livro, traz para a gente exemplos assim maravilhosos de ter um entendimento sobre o contexto, sobre o que está acontecendo e organizar o livro em uma linha temporal para o nosso tempo. O profeta Miqueias exerce seu ministério no período do reinado de Jotão, do reinado de Acás e de Ezequias, experimentando até mesmo esse avivamento que surge lá nos dias de Ezequias. Ele dirigiu a mensagem dele não somente para o Reino do Sul, mas também para o Reino do Norte, ao ponto de citar a respeito do cativeiro assírio que estava se aproximando. Ele é um profeta que ministra para a gente da gente, para o povo de Deus, um verdadeiro evangelista. O nosso papel como crentes também é ser um verdadeiro evangelista. Se Deus te chamou para pregar para as pessoas, pregue para a multidão, glória a Deus. Mas também pregue para as pessoas simples. Pregue no dia a dia. Viva a sua pregação. Miqueias nos ensina isso. O Russell Champlin faz questão de citar que as injustiças sociais presentes no livro de Miqueias são a causa de levantar exatamente uma linha de pensamento sobre esse contexto, encaixando com o nosso tempo. Essas injustiças sociais estavam desencadeando, então, o juízo de Deus através do exílio, o exílio assírio. O próprio pastor Israel Tiago Trota, o autor da lição, ele também nos relata que a ira de Deus seria derramada por esse povo desobediente por causa da injustiça social. Jeremias 26:18, o próprio Jeremias destaca que algumas dessas profecias foram entregues no período de Ezequias. E algumas dessas profecias contra a injustiça social também vai se encaixar lá nos dias de Ezequias. Há aqui um estalar de Deus. Há aqui também um despertamento espiritual. O que é essa injustiça social? É ver aqueles que têm condições, aqueles que são ricos, especialmente que habitavam no Reino do Norte em Israel, desprezando aqueles que eram mais pobres, vendendo pobre por preços assim inexplicáveis, como a troca de um par de sapatos citados lá por Amós. Você percebe também um grande desprezo pelo necessitado, e o mesmo povo que praticava esse desprezo estava querendo voltar o seu coração para Deus e praticar um culto de adoração. E o Miqueias é considerado também como o Tiago do Antigo Testamento. Ele traz esse despertamento para demonstrar para a gente que não adianta você adorar a Deus, louvar a Deus, celebrar o teu culto, oferecer o teu sacrifício, a tua adoração, sendo que no teu dia a dia você está praticando coisas horrendas, praticando o pecado, desprezando aquele que necessita, não ajudando o outro, não abraçando o próximo. Essa é a visão dessa lição de hoje. Demonstrar exatamente a importância de amar o próximo e adorar a Deus. Adorar a Deus e ajudar aquele que precisa. Gente boa, espero que Deus use você na escola bíblica, tá? Que você seja um instrumento de Deus. Avançando, se eu estou ajudando você, comenta aí. Vamos para o terceiro subtópico da nossa lição, do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a estrutura e a mensagem do livro. Esse é o terceiro subtópico do nosso primeiro ponto. Eu gosto de tomar como base a proposta de Russell Champlin. Ele divide o livro de Miqueias em 3 partes. Essas 3 partes eu quero apresentar para você.
Você pode pegar o texto de Miqueias e entender essa divisão da seguinte maneira, e eu quero descrever isso aqui em um quadro para que você possa fazer as suas anotações e apresentar também para os teus alunos. É claro que toda a divisão específica de toda a ministração de hoje está disponível também no nosso site Facilita EBD, para quem desejar o nosso esboço e o nosso material já pronto para você. Primeiro, o livro de Miqueias apresenta para a gente o juízo vindouro contra Israel e Judá. Nós vamos encontrar isso no capítulo 1, versículo 1 ao 16. Nesse contexto, nós também vamos entender, se estendendo até o capítulo 3 aqui, que Israel está restaurado depois de ser castigado. Há uma profecia sobre isso. Capítulo 2, versículo 1 ao 13. Ele também apresenta para a gente denúncias contra os príncipes e os falsos profetas. Capítulo 3, versículo 1 ao 12. A segunda parte do livro descreve para a gente, a partir do capítulo 4, versículo 1 ao 13, se estendendo exatamente a respeito dessa profecia que ele apresenta para a gente. Ele apresenta a paz e a glória vindoura de Jerusalém, onde há um relato aqui para a gente, a partir aí do capítulo 5, sobre os sofrimentos de Sião e a sua restauração. Ele também apresenta um contraste entre a religião profética e a religião popular, lá no capítulo 6, versículo 1 ao 16. O livro de Miqueias é um texto totalmente contemporâneo também do profeta Isaías. Enquanto Isaías, pega isso aqui, pertencia à família real, o Miqueias estava no meio da população. Em sua mensagem, na mensagem do Miqueias, nós podemos observar alguns detalhes muito específicos. Miqueias, ele toma em defesa dos pobres contra essa exploração que os ricos estavam tendo sobre eles. Miqueias também denuncia, fazendo um ataque sobre a adoração dos ricos diante da exploração dos pobres e os necessitados. É aquilo que eu disse para você. O povo estava querendo adorar, mas no dia a dia estava explorando o necessitado. Ele apresenta também em sua mensagem uma clara distinção entre a profecia de Isaías a respeito do Messias, o Cristo. Essa clara distinção é detalhada no seu livro. E através dessa joia literária de Miqueias, entendemos então a profecia que ele traz. Uma profecia de justiça social, de adoração ao Senhor, dessa vida com Deus. Pega esses detalhes aqui. Deixa Deus te usar. Seja um instrumento na escola bíblica dominical. E é claro, se você conhece alguém que precisa assistir essa aula de hoje, compartilha esse vídeo na tua rede social, envia aí para ele ou para ela através do Zap. Que Deus te abençoe. O segundo ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: denúncias e exortações. Nesse segundo ponto, nós vamos entender o propósito do livro de Miqueias. Russell Champlin detalha para a gente qual é o propósito do livro de Miqueias. Procedente das classes mais simples, você percebe que Miqueias age em defesa daqueles que são pobres. Ele age em defesa daqueles que são injustiçados, que estão vivendo uma exploração pessoal aqui. Ele também, o Miqueias, nos leva a entender que está vivenciando exatamente esse processo político. E ele também faz essa denúncia contra esse processo. O Miqueias fala sobre a fé em Deus em seu propósito, mas ao mesmo tempo de uma vida que ajuda o outro em santificação e contribui para o crescimento do próximo. O seu texto traz verdades relevantes para nós. É por isso que vale a pena ler o livro de Miqueias. Proposta: incentive o teu aluno a ler esse livro durante a semana na escola bíblica dominical, para que ele cresça em Jesus. Avançando, nota 10, primeiro subtópico aqui do segundo ponto, trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD: a corrupção e o materialismo. Gente, como o texto de Miqueias é atual. Ele fala de verdades que aconteceram nos seus dias, que se encaixam na nossa linha temporal também, a respeito da corrupção e essa busca pelo materialismo, essa busca pelo ganho, em detrimento do pobre e do necessitado. O Daniel Conejeiro, em seu artigo publicado em seu blog, o blog dele, Louvor e Adoração, vale a pena você até acessar, destaca para a gente o contexto de Miqueias, que é um contexto que está mergulhado na desigualdade social. Para pensar, será que isso também não reflete os nossos dias aqui no Brasil, que levou o profeta a anunciar e denunciar exatamente a injustiça
tanto em Israel como também em Judá. Ele foi boca de Deus para chamar o povo para o arrependimento. Foi boca de Deus para chamar o povo à atenção. O Tiago Trota, o autor da lição, ele destaca para a gente o seguinte, que os israelitas foram envenenados pela ambição, envenenados pelo materialismo. E a ambição é essa procura irracional por riquezas, poder, glória, honra, envolvida aí com a cobiça, que é o desejo de ter aquilo que o outro tem, junto com a inveja. E essa ambição é vista presente no mundo secular. Essa ambição dos dias de Miqueias estava envolvida em três coisas que também apresentam-se hoje. Elas estavam envolvidas no poder, pelo dinheiro, pelas riquezas, pela fama, pelos títulos. Também estavam envolvidas no sexo barato, como também nas riquezas e na exploração do inocente. Isso reflete exatamente os nossos dias. Como essa mensagem de Miqueias é relevante. Ele fala a respeito da verdadeira adoração. Nós devemos parar para pensar sobre isso também. Os israelitas estavam agindo sem consideração pelos mais jovens, pelos mais pobres, para poder saciar as suas necessidades. O profeta anunciou o juízo de Deus de forma assíria. Ele disse que os assírios iriam conquistar, destruir e derrotar o povo do norte. E isso acontece no ano de 722 a.C. Segundo Reis 17, do 1 ao 6, há aqui a profecia de Miqueias se cumprindo. Nós percebemos muito bem que Deus usou o seu servo para denunciar essas injustiças. Precisamos também refletir que nós, como cristãos, não podemos praticar a injustiça. Nós devemos adorar a Deus de todo o coração e servir ao Senhor em alegria. Eu espero que você seja usado em Jesus. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a injustiça social. Eu estava lendo o comentário do Warren Verbsen comentando a respeito desse período, especialmente desse processo de injustiça social presente no livro de Miqueias, e ele destaca para a gente o seguinte, que naquele período Judá estava passando rapidamente de uma população rural para uma população urbana. E alguns que estavam vivendo aquele processo estavam contrariando a lei. Por exemplo, aqueles que tinham condições, os ricos, estavam comprando dos mais pobres o seu terreno, a sua área de cultivo e criando latifúndios. Esses latifúndios eram alugados e, ao mesmo tempo sendo alugados para as famílias pobres e necessitadas, eram alugados por um alto preço, contrariando aqui o que era ensinado na lei de Moisés. Os pobres estavam vivendo um verdadeiro terrorismo. Os pobres estavam vivendo esse egoísmo sendo imposto pelos ricos. Amós também transmitiu uma mensagem semelhante. No seu tempo, tinha pessoas que estavam trocando os necessitados, os pobres, por um par de sapato, por uma moeda de prata. E Miqueias, vendo tudo aquilo, ele enxergou a chegada da Assíria. Ele disse, isso não está agradando a Deus. Isso aqui não honra ao Senhor. Deus vai enviar o juízo contra vocês. O Tiago Trota destaca também que os exploradores sofreriam então o juízo. Sofreriam castigo da parte de Deus. Com a mesma violência que eles estavam agindo contra os inocentes, a mesma violência seria estabelecida por Deus sobre eles, através dos assírios. Miqueias capítulo 2, versículo 3. E aqui nós entendemos, à luz da Bíblia, que Deus não suporta a injustiça social. Deus não aceita isso. Isso não agrada ao coração de Deus. A Bíblia nos mostra que a injustiça social é vista como pecado. E todo crente deve se dedicar à justiça e não à injustiça. Isso é visto como um verdadeiro crime na palavra de Deus. O crente em Jesus deve se preocupar com a necessidade do outro. Deve estender a mão também. Salmos 5:6. Deus é perfeitamente justo. E a palavra diz isso. E ele não aceita a injustiça. E nós, como servos de Cristo, também precisamos entender. Digamos que um irmão da igreja está passando por necessidade. E ao invés de ajudar esse irmão que está passando por necessidade, nós, como crentes, vamos explorar mais ainda esse irmão. Não é isso que Deus nos ensina.
E isso estava desagradando a Deus nos dias de Miqueias. Quem comete o pecado da injustiça acaba cometendo o pecado contra Deus, o Deus Todo-Poderoso que é justo. E o nosso Senhor oferece em todo tempo a oportunidade de se arrepender. Essa oportunidade é dada através de Jesus. É importante você ler também 1 João 1,9. Ele nos resgata em justiça e ele nos dá essa oportunidade. Quando nos convertemos a Cristo, temos o compromisso agora com a justiça. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Em 1 Coríntios 13,6, o nosso compromisso agora como crentes em Jesus é com a verdade, com a justiça de Deus. E como combater a injustiça? Mateus capítulo 5, versículo 6. Aqueles que têm fome e sede de justiça, da verdadeira justiça, serão saciados. A Bíblia fala sobre a importância de atender aquele que precisa, o necessitado. E olhar para Miqueias e encontrar essas verdades tão profundas aqui, eu espero que você seja um instrumento em Jesus. Se eu estou ajudando você, comenta aí. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico do nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a obediência de coração. Nesse terceiro subtópico do segundo ponto, eu vou tomar como base algo que o pastor, autor e comentarista também, Warren Wiersbe, destaca no seu comentário. E Miqueias estava falando algo específico para Israel da seguinte maneira. Miqueias capítulo 3, versículo 1 ao 12. Ele denuncia a injustiça que estava sendo praticada e os falsos líderes de Israel, especialmente os sacerdotes, os religiosos, estavam fechando os olhos contra aquilo. E ele disse que o juízo de Deus seria sobre eles. Outra coisa que nós percebemos também a respeito desse processo, capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 15, ele também delimitou o processo de justiça de Deus que traria agora um novo reino. Esse novo reino se encaixa na pessoa de Jesus, o reino de Deus. Ele também relata sobre o futuro glorioso preparado por Deus para Israel. E esse futuro glorioso preparado por Deus se encaixa na ação do Messias. E o Miqueias anuncia essa grande verdade, que diante da injustiça não há espaço para Deus operar. Mas diante da justiça de Deus, a injustiça não habita, não entra, não pertence àquela localidade. Miqueias, ele nos ajuda a refletir a respeito da injustiça social. Também podemos levantar uma questão em sala de aula: o que fazer quando alguém comete injustiça contra nós, crentes em Jesus? O primeiro impulso, o primeiro sentimento que nós temos é praticar a vingança diante da injustiça. Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20 diz que o impulso da ira não produz a justiça de Deus, e sim a injustiça dos homens. Então o caminho não é pela vingança. Nós, como crentes, podemos sim procurar meios legítimos, meios legais, para poder anunciar essa injustiça e procurar os nossos direitos perante a lei, mas não agindo com ira diante dessa situação. E a primeira atitude que nós devemos fazer quando alguém comete injustiça contra nós é trazer essa injustiça e apresentar essa injustiça no altar de Deus. Apresentar a Deus em oração, para que Deus te dê sabedoria diante daquela situação ruim e que o Senhor te ajude a reconhecer todos os fatores e que ele traga sobre você o direito da justiça, como está escrito em Romanos 12, 19. Isso não significa que a pessoa que cometeu uma injustiça contra você vai escapar sem punição. Se a injustiça que foi cometida contra você foi um crime, isso deve ser levado sim às autoridades, de forma legal, de forma legítima, para que a situação seja resolvida. Nos dias de Miqueias, quando isso acontecia, muitos pobres levavam para os tribunais que ficavam nas portas da cidade de Jerusalém. Só que os ricos compravam o sacerdócio, manipulavam o sacerdócio através da corrupção, e os pobres então perdiam a causa. Nós, como crentes hoje, precisamos entender que o nosso papel é apresentar a Jesus. Se você for lesado por uma injustiça, procure sim as causas legais. E coloque tudo isso na mão do Senhor, para que você então seja ressarcido diante daquele grande problema e diante daquele grande prejuízo. Avançando agora
nós vamos então para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: juízos e promessas. Esse tema, injustiça social, é um tema tão relevante para a gente que faz parte aqui do Brasil, porque a injustiça social está presente no dia a dia do brasileiro, através de cobranças e injustiças, através de juros absurdos também. Nós levamos sobre os nossos ombros uma das maiores cargas tributárias do mundo. E, infelizmente, a corrupção política tem trazido aí grandes prejuízos, onde nós enxergamos inúmeros crimes sem solução contra o povo. E até aqueles que já tiveram solução, aquele que cometeu o crime está sendo liberado pela falsa justiça. A leitura de Miqueias nos traz esse entendimento de observar que Deus estava enxergando tudo aquilo, de observar que Deus agiria com juízo contra esses responsáveis que praticavam injustiça. Vamos estar orando e apresentando o nosso país na mão de Deus, porque Deus é o dono dessa nação. O Senhor é o dono do Brasil. É o dono do mundo, ele é o Rei da Glória, e ele tudo vê, e tem enxergado exatamente o que está acontecendo no nosso período social. Vamos orar pedindo a Deus a graça e a misericórdia, para que Deus levante pessoas honestas para poder nos ajudar em Jesus. O primeiro subtópico, gente boa, desse terceiro e último ponto, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: o juízo divino. Eu vou tomar como base o texto do pastor Carlos Oswaldo Pinto, que destaca esse contexto de Miqueias e ao mesmo tempo traz esse retrato do juízo divino na profecia que ele apresenta. Esse juízo divino desencadeia também até a restauração que Deus tem como proposta para Israel. Ele também retrata para a gente esse contexto do juízo divino em 3 blocos. No primeiro bloco, nós encontramos o seguinte: a partir de Miqueias, capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 2, versículo 13. Ele destaca que o juízo divino contra Israel é certo, por causa da violação da aliança com Deus. Miqueias 1, do versículo 2 ao 16, esse juízo é dado por causa da rebeldia dos israelitas. Capítulo 2, versículo 1 ao 3, esse juízo é dado por causa dessas injustiças sociais presentes no tempo de Miqueias. Deus estava vendo tudo. A segunda divisão que nós encontramos aqui sobre o juízo divino, como proposta do Carlos Oswaldo Pinto, está no capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 15, onde ele relata para a gente algo assim muito interessante. Ele destaca que o juízo divino é real, mas ao mesmo tempo esse juízo divino sobre Israel vem envolto em uma restauração. Deus tem a visão de restaurar o povo, de curar o coração do povo aqui. Capítulo 3, versículo 1 ao 12, Deus estava combatendo a religião hipócrita. Deus estava combatendo a corrupção presente naqueles dias, e esse juízo é vindouro sobre Israel. Capítulo 4, versículo 1 até o 5,15, ele diz que o verdadeiro pastor, o Messias, Jesus, seria o verdadeiro pastor de justiça, que corrigiria então todos os erros sendo praticados naquele dia. Miqueias aponta para a vinda do Messias. E em terceiro lugar, nós encontramos como proposta aqui, capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 7, versículo 20, essa proposta desse juízo de Deus, porque o povo estava fugindo do padrão, da palavra de Deus. E Deus então entraria em juízo para que as bênçãos dele fossem restauradoras sobre o coração de Israel. Capítulo 6, versículo 1 ao 7, esse juízo vem exatamente para poder corrigir essa prática má e que as bênçãos fossem derramadas sobre o povo. Capítulo 7, versículo 7 ao 20, nós encontramos então uma intervenção pastoral de Deus agindo como Messias sobre Israel, curando o povo. Como esse livro traz preciosidades, pérolas, para a gente poder observar aqui. Deus, ele age em justiça. Deus, ele age com restauração. Fale sobre isso com os teus alunos. É claro, se essa aula está falando com você, está te dando clareza, deixa aí o likezinho. O segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o Messias prometido. Warren Jebsen destaca no seu livro que a profecia de Miqueias tem 3 grandes mensagens. A primeira mensagem está no capítulo 1 e 2, onde nós vamos encontrar as advertências contra esse pecado da injustiça. A segunda mensagem está no capítulo 3 ao 5, onde nós encontramos a promessa,
a vinda do Messias. Esse Messias é o Jesus a qual nós cremos. E a terceira mensagem está no capítulo 6 e 7, onde ele desafia, Miqueias, o povo de Israel a confiar no Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, podemos também levantar uma questão: quem foram os profetas do Antigo Testamento que falaram a respeito da vinda do Messias, da vinda de Jesus? Nós encontramos 5 profetas no Antigo Testamento que relataram a vinda do Messias, e eu quero apresentar isso em sala de aula para você. Nós encontramos o Miqueias citando a respeito da vinda do Messias no capítulo 5, versículo 2, onde ele destaca que Jesus nasceria em Belém. O Messias nasceria em Belém. Outro profeta que nós identificamos também no Antigo Testamento que fala sobre a vinda do Messias está no livro do profeta Jeremias 23:5. O Jerê, ele destaca que Jesus seria descendente de Davi, ou seja, o Messias seria descendente de Davi, e o seu reinado se estabeleceria sobre a terra. Outro profeta que nós encontramos citando a respeito do Messias, essa promessa, é o Daniel, capítulo 9, versículo 25, citando que quando o Messias chegasse, o seu governo, o seu reinado seria estabelecido no mundo. Outro profeta que nós encontramos a respeito dessa citação sobre o Messias no Antigo Testamento é o Zacarias. Zacarias 12, versículo 12 ao 16, ele cita que Jesus entraria em Jerusalém. Zacarias 9:9, o Zaca, destaca para a gente que Jesus entraria em Jerusalém sentado no lombo de um jumento. Zacarias 11:13, ele cita também que Jesus seria trocado, vendido, traído por 30 moedas de prata. Outro profeta que nós encontramos na Bíblia que cita a respeito do Messias é o Isaías. O Isaías, em diversas passagens, dá detalhes a respeito da vinda do Messias. Capítulo 35, versículo 4 ao 6, ele fala a respeito da sua missão. Isaías 53, do 5 ao 7, ele diz a respeito da morte de Jesus na cruz. Isaías 11:10, ele fala a respeito do seu reinado. Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 11. Gente, esses profetas são usados por Deus para anunciar a chegada do Messias. E o Miqueias está dando um detalhe: ele vai nascer em Belém. Ele é usado por Deus. A esperança do Miqueias de toda a justiça era estabelecida no Messias. Para fechar a aula de hoje, o último subtópico, que é o terceiro, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: o verdadeiro cristianismo. Tiago Trota, o autor da lição, destaca que o verdadeiro cristianismo deve ser vivido e praticado, não só ensinado, falado. Miqueias 7,18, você percebe Miqueias utilizando um jogo de palavra, ensinando o povo de Deus a viver aquilo que pratica, na visão de Tiago, lá do Novo Testamento. Ele apresenta o caráter de Deus como um justo juiz. E esse Deus, sendo justo, verdadeiro, fiel, pratica a benevolência, pratica a justiça. E nós, como cristãos, devemos também realizar isso. Miqueias 7,20, ele diz que Deus estava disponível a oferecer o perdão por aquelas práticas más, mas o povo continuava desobediente. E aqui nós encontramos uma reflexão sobre o verdadeiro cristianismo. Ser cristão é exatamente o seguidor de Jesus. A palavra cristão é citada em Atos capítulo 11, versículo 25 a seguir. Pela primeira vez na Bíblia, quando os seguidores de Jesus foram apelidados lá em Antioquia. Ser cristão verdadeiro é ser uma pessoa de oração, mas ser uma pessoa também que pratica a justiça. Ser um cristão verdadeiro é ser um discípulo de Jesus, andar como Jesus, viver como Jesus e agir como Jesus. E entender que Jesus é aquele que veio ao mundo praticar a maior justiça, de nos comprar com o seu sangue, perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova chance. E a partir daí, devemos então praticar isso em amor, graça e misericórdia. Gente boa, espero ter ajudado você na aula de hoje, tá? Eu espero que Deus em Cristo use você. Que você seja um instrumento para edificar vidas na tua igreja. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. E se essas aulas têm ajudado você, essas aulas da escola bíblica têm contribuído no teu ministério, deixa aí teu comentário, isso é tão importante para a gente. Eu fico muito feliz lendo comentário por comentário de vocês. Se você puder, tira uma foto, marca a gente no Instagram. Eu vou ter o prazer de compartilhar lá nos stories, tá? Segue a gente lá também. Envie esse vídeo para alguém que você conhece, que precisa ouvir essa palavra, e nos ajude em nome do Senhor.
Como eu estou fazendo em todas as aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura para que você possa pesquisar ainda mais sobre esse assunto. Tomei como base para poder construir a linha de pensamento da aula de hoje o texto do Israel Thiago Trota. Vale a pena você ter esse material. Procura aí no site da CPAD, você pode ter esse livro e poder também construir uma linha de pensamento muito boa na tua ministração. Tomei como base também, inclusive, durante esse trimestre, estou tomando o texto do pastor Carlos Oswaldo Pinto, esse material muito legal, foco em desenvolvimento do Antigo Testamento, muito bom. Também tomei como base o texto do Russell Champlin, esse dicionário muito legal, sobre o livro de Miqueias, para que você possa entender sobre esse assunto, de repente você quer pesquisar ainda mais. E tomei como base o comentário do Warren Vierbsen, sobre o livro de Miqueias. Que Deus te abençoe, tá? Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, lição de número 8, onde nós vamos estudar sobre o profeta Naum. E o tema da lição é Até onde vai a paciência de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.